é Giovana. Meu é Isabelle. Eu sou a Lauriane. Meu nome é Débora. Eu sou a Gleiciane. Eu sou a Tainara. Eu sou a Carla. Nós somos alunas da Faculdade Uni Santa Cruz, do curso de Farmácia. Estamos aqui apresentando o nosso trabalho do projeto de extensão com o tema de uso seguro de medicamentos durante a amamentação. Você está amamentando e precisa tomar algum medicamento? Fica com medo ou inseguro de poder afetar o seu bebê? Então no vídeo de hoje a gente vai estar esclarecendo, tá? Um pouquinho mais sobre esse assunto. Então fica com a gente que a gente vai explicar detalhe por detalhe. A gente pode começar falando aqui alguns princípios básicos. O que as mães precisam saber, né, antes de entrar nesse assunto. Então elas precisam saber que tudo que entra no corpo delas vai passar uma parte para o bebê. Mas será que passa muito? Será que passa pouco? Né? Muitas mães têm essa dúvida. Qual medicamento pode tomar? Então, a gente precisa saber que, seja um medicamento oral ou injetável, ele vai passar sim uma parte para o bebê. Então, qual que é o caminho, né, dos medicamentos? Ele vai chegar, vai cair na corrente sanguínea e ele vai passar uma parte para o leite, porque na nossa mama, quando chega na mama, existem as células alveolares, que são as células produtoras de leite. E essas células são irrigadas, né, por vasos sanguíneos, e nesses vasos sanguíneos o medicamento pode sim passar ali, daí por onde produz o leite. E os medicamentos, né, quais que... tem alguns que têm mais afinidade, tem uns que têm menos afinidade. Os que têm mais afinidade são os lipossolúveis, que é aqueles que gostam da gordura. Os que são moléculas menores, esses vão passar com mais facilidade. Os que são mais pesados, vamos dizer assim, moléculas grandes, ou que se ligam a muitas proteínas lá no sangue, eles não vão passar uma grande quantidade para o leite materno. Mas mesmo assim, né, se os que passam são em quantidades muito pequenas, assim, quase insignificantes, mas, né, como todo cuidado é pouco, né, a gente precisa ficar esperta. Tem algumas substâncias, sim, que mesmo que passem menos, né, elas são, sim, perigosas para o seu bebê, como, por exemplo, o álcool, as drogas ilícitas, os quimioterápicos e os calmantes muito fortes. Então, a gente tem que ficar ligado. E como que a gente, né, a dúvida é, como que vou saber esse medicamento, como que dá para tirar essa dúvida? Fica com a gente que a gente vai falar ao longo do vídeo, vamos dar umas dicas bem legais. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre exemplos reais que acontecem, né, durante a amamentação. Além de eu estar aqui apresentando esse trabalho com as meninas, fazendo esse projeto com as meninas, eu sou mãe também, então eu passei por isso, vivi isso, né, no meu dia a dia, ali no meu puerpério, durante o período da amamentação, que é um período muito delicado para a mãe. Então a gente fica com medo de, será que eu vou passar isso pro meu bebê? A primeira coisa que passa na nossa cabeça é que é um serzinho que acabou de vir pro mundo, é tudo muito novo para ele, ele é muito sensível, então a mãe acaba deixando de se medicar para proteger o seu bebê. Então, trazendo isso para exemplos reais, no exemplo de uma dor de cabeça, por exemplo, uma forma mais segura de tentar sanar a dor seria tomar um paracetamol, que é um medicamento mais seguro, um MIP, né? Então, um medicamento que não tem tarja. Não que ele deixe de ser perigoso por não ter tarja, né? Mas ele é um pouco mais seguro. É um medicamento que não vai trazer perigo para o bebê durante esse período, né? O ibuprofeno também seria um exemplo de medicamento seguro para essa finalidade, que seria para dor de cabeça. No caso de uma gripe, por exemplo, os antigripais não são muito indicados, porque a pseudoefedrina, que é um descongestionante presente em alguns antigripais, ela pode diminuir a produção de leite. Então, não seria muito indicado tomar antigripais. Nesse caso de gripe, seria mais indicado tratar os sintomas isoladamente. Tratar um sintoma alérgico com um antialérgico mais seguro, a dor com o paracetamol, a inflamação com um anti-inflamatório, ibuprofeno, por exemplo, seria mais seguro para a mãe e para o bebê. Mas e como saber se a medicação é compatível ou não com a amamentação, né? Em primeiro lugar, antes de tudo, é consultar o médico. O médico que você já faz acompanhamento,
ou o pediatra, às vezes, né, do seu filho. Ele vai te orientar a medicação mais segura para a situação que você está passando, né, para a situação. Caso você não consiga falar com o médico, vá numa farmácia, converse com o farmacêutico. Ele vai te orientar quais medicações que você vai poder né, consumir. Utilizar, Vai né? utilizar. Fora as medicações, tem outros tipos né, de situações de medicamentos que você vai poder tomar que não sejam prescritas, né? Tem os MIPs, tem outras formas alternativas que eles vão poder te orientar a como você sanar essa sua dor, ou que Fazer você vai aliviar fazer. pelo menos um pouco, né? A dor, ele dá uma sensação. E o farmacêutico é um profissional de saúde preparado, né? Ele é Isso, preparado sim. para isso, ele vai fazer uma indicação que seja segura para você e para o seu bebê, e vai fazer uma indicação de como tomar esse medicamento corretamente, que eu acho que isso é uma outra dúvida, não só para a mãe, mas para a sociedade no geral, né? E, Carla, se a pessoa estiver em casa à noite, não tem farmácia aberta e não tem como consultar um médico, o que ela faz para garantir que esse medicamento é seguro para ela e para o bebê? Mas, geralmente a gente procura na internet, né? Mas nem tudo que a gente consegue procurar na internet é É confiável. verdade, né? Quais sites, né, são Sim. confiáveis? Aí tem que procurar, tem um site que ele é bem confiável, que ele fala sobre a medicação, coloca a medicação e te fala se é seguro ou não é seguro, que se chama E-Lactance. Ali, ele tá numa outra língua, mas você consegue fazer a conversão, você consegue fazer a tradução pro português. E daí você coloca lá o nome do E princípio ativo. Da medicação, tá? Eu quero tomar um paracetamol. Você vai pesquisar, ele vai te falar se pode, se não pode, é seguro, não é seguro. Vai dar ali todos os certinhos, né? Isso, aham. E esse site, ele puxa nome comercial ou só do princípio ativo? Ele é pelo princípio ativo. Ah, Aham, isso. Então isso é uma forma... É um acesso para Confiável, todas. isso. É uma forma segura, né, da mãe conseguir tomar um medicamento e não ficar sentindo dor durante esse período que já é sensível, né, por conta própria. Às vezes não consegue falar com o médico, não consegue ir na farmácia, Não, tá às em vezes casa não de consegue madrugada, também. de noite. O aham. farmacêutico também é muito útil porque muitas vezes tem pessoas que não conseguem, não tem um plano de saúde, Sim. ou tem que ficar no UPA, que é muito demorado, né? E normalmente às vezes tá sentindo muita dor. Então por isso que é bom No final de porque semana, no final de isso, semana, aham. final de semana lota o UPA. E às vezes a mãe, ela não tem uma rede de apoio e não Isso quer expor o mesmo. bebê dela num ambiente assim, porque a criança também tá construindo o sistema imunológico Sim. dela. Então, eu acho que isso eu tenho certeza, né, que eu sou mãe. Sim. Então, por experiência própria, a mãe, ela não quer expor o filho em ambientes que possa ser perigoso, né, Pode contaminar contaminado. ele, né? Então, muitas vezes a mãe deixa de ir a um hospital, deixa de ir a uma consulta para proteger o bebê, né, por medo de expor o bebê a um ambiente assim. E o risco de não tratar essa mãe que apresenta dores, infecções ou até mesmo problemas depressivos, né, é um risco que vai fazer com que ela se sinta insegura para estar amamentando o seu filho, né, e ela vai se sentir insegura também para tratar os problemas que estão vigentes, que estão acontecendo na vida dela. E essa mãe, ela precisa ser cuidada com todo carinho, com o apoio da família, né, com o apoio dos amigos, né, para que ela procure ajuda e se sinta capaz de amamentar com segurança o seu bebê. Justamente. E o quanto que isso é importante, né? Porque geralmente a mãe, ela acaba ganhando esse bebê, né? Essa criança nasce. E o foco da família sempre é na criança, na criança, na criança. Mas é muito importante cuidar da mãe. Ela tá fragilizada ali, ela também tá passando por todo um processo de recuperação. Os hormônios dela estão descontrolados, então assim, é importante ter esse carinho também e a mãe não se privar do cuidado que ela tem que ter com ela mesma, né? E até mesmo os familiares, né, que muitas vezes eles ficam interferindo, não tomem esse medicamento, pode fazer mal pro bebê. Palpites, Então, né? isso, e daí isso vai deixando a mãe com mais dúvida e mais insegura, né? Se tá com dúvida, procura um médico, uma pessoa experiente, para que traga segurança e uma boa qualidade de amamentação para o seu filho, né? E às vezes quem tá também no convívio dessa mãe, porque às vezes a mãe, ali após ter o bebê, ela não consegue perceber que ela precisa de algo,
né? Isso. O foco dela está 100% na criança. Então, às vezes, quem está ao redor ali dela, o pai da criança, a avó, alguém que seja rede de apoio, né? Pode também analisar o cenário, ver que essa mãe precisa de ajuda, precisa de uma consulta, de uma atenção, de um descanso, porque descanso também é uma forma de remediar, né? Sim, Então, é importante a rede de apoio também E a avaliar. depressão pós-parto vem crescendo muito, né? Cada vez mais por essa falta de apoio, de rede, né? E a mãe, ela se sente insegura. Ela tem que ter um porto seguro, né? E normalmente elas não têm. Não tem, porque esse momento ele é muito da mãe. É. Ele é muito só É da um mãe. momento único. É, É aham. único, bem isso. Então, por mais que outras pessoas tentem ajudar, é só ela que está vivendo esse momento. Então, é importante que a rede de apoio esteja ali para ver essa mãe, né? Ela seja vista. Mas assim, você comentou que tem os medicamentos mais seguros, né? Que seriam o paracetamol, o ibuprofeno. Também tem como a mãe tá garantindo que essa medicação se torne um pouco mais segura, que tá amamentando o bebê, então ela faz a amamentação, ela ingere então esse medicamento, né? E esse medicamento ele vai acabar sendo metabolizado no organismo dela, a maior parte dele antes da próxima amamentação que ela vai fazer no bebê. Então ela acaba excretando a maior parte desse princípio ativo. Isso acaba tornando mais seguro, né? Diminuindo os riscos, né? Que a mãe pode estar passando sem querer, né? Para o leite materno. Também tem algumas opções naturais, fitoterápicos que ela pode utilizar. Você falou da dor de cabeça, né? No caso da dor de cabeça, ela pode estar usando óleo essencial de lavanda na têmpora. Ficar num ambiente escuro, um ambiente mais tranquilo. Nessa hora é importante, né? Uma rede de apoio, chama o pai, chama a avó, chama a irmã, a tia. Fica um pouquinho com a criança, a mãe vai lá, se cuida um pouco, né? Vai para um ambiente mais quietinho para poder se cuidar. Quando ela também estiver sentindo cólicas abdominais, tem que entender que nesse período, como eu falei, né? A quantidade hormonal do corpo dela tá bastante, não é bem descontrolada, mas o corpo dessa mãe tá voltando ao normal, né? Porque ela acabou de gerar uma criança, ela teve essa criança, né? Então o útero dela tá voltando para a posição ideal, os órgãos dela estão voltando para a posição anatômica ideal dentro do corpo dela, né? Então é comum que ela sinta cólicas abdominais, desconfortos. Ela pode estar fazendo algumas compressas, massagens abdominais, ingerir bastante líquido. Quando ela estiver se sentindo muito cansada também, você falou sobre a depressão pós-parto. Isso. É comum, obviamente que ela tem que procurar um médico, né? Se for o caso de uma depressão mesmo. Mas aquele cansaço físico, aquele cansaço mental, ela pode estar usando um chazinho de camomila, um óleo essencial de camomila. Vai ajudar sim essa mãe tá se acalmando um pouquinho. Sim. Então são opções naturais, fitoterápicas geralmente, coisas simples que qualquer mãe pode fazer em casa. Mais Vai- acessível também, Mais né? Que é mais acessível barato. também, para aquela mãe que mesmo tendo acesso ao site, mesmo lendo uma bula, mesmo consultando o médico, tem ainda aquela apreensão de tomar um medicamento alopático, um medicamento de farmácia, ela pode estar optando por isso, sabe? E vai ajudar sim. Essa mãe merece de muito ser cuidada, né? Não tem como deixar de lado o incômodo que ela tá sentindo. É muito importante, né? Negligenciar isso, passar por cima, né? Até porque uma das causas da depressão, muitas vezes, é dor contínua. Então, tratar a dor dessa mãe é muito necessária, principalmente nesse período, que é um período delicado, né, pra mãe. Sim, com certeza. Basicamente é isso, né? No caso, falei, né, sobre essas opções naturais e tudo mais. O quanto que é importante a mamãe estar se sentindo segura, porque se ela se sentir segura, se ela estiver se tratando, se cuidando e garantindo que o bebê vai continuar bem, que ela não vai estar afetando de nenhuma forma negativamente a criança,
é o fundamental, né? Ela vai estar confortável com isso. Ela vai ter uma produção de leite melhor, né? Sim. Uma qualidade melhor. Vai garantir que o seu filho seja alimentado e com isso ela vai se sentir bem, ela vai se sentir feliz, que ela está cumprindo com o papel dela ali, né? Sim, porque isso afeta muito psicologicamente quando a mãe não consegue amamentar. Sim, afeta muito a mãe ali nesse período, os dois, né? A mãe e o bebê. E o bebê. Uhum. Em conversas anteriores, nós estávamos comentando sobre algumas mães que chegam nas farmácias, alguns de nós trabalhamos em farmácias, e perguntam sobre a domperidona, se vai aumentar ou não a produção de leite. Eu vou explicar um pouquinho aqui então, gente. É verdade esse bilhete, né? A domperidona, ela aumenta assim a produção de leite, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Calma, não é bem assim que funciona. A domperidona, ela é um medicamento usado para refluxo. Então, ele não foi feito para a produção de leite. Então, na farmácia, a gente chama isso de off-label, que é um medicamento que foi feito para uma coisa, mas os médicos prescrevem para outra coisa que não está na bula. É como se fosse um efeito secundário um desse efeito medicamento, secundário, né? isso Ele mesmo. não foi desenvolvido para isso, mas ele faz um desempenho bom para essa outra finalidade. Isso mesmo. Então, ele ajuda na produção de leite. Por quê? Porque ele aumenta a liberação da prolactina, que é um hormônio que ele faz com que ele estimula a produção de leite. Então, daí acaba que ele tem esse efeito também. Porém, ele tem os efeitos adversos deles, que pode afetar ali, né, o coração até. Então, por isso que a gente tem que sempre consultar o médico, se é teu caso mesmo, para usar a domperidona. Então, a orientação médica é bem importante. Então, assim, não pode usar por conta própria. Porque o médico precisa avaliar o caso da mãe, Isso. né? Existem vários motivos porque algumas mães não conseguem amamentar, né? No meu caso, eu não consegui amamentar porque o meu filho ficou internado e eu, com o meu psicológico abalado, não consegui estimular por conta própria, né? O aleitamento. Então, eu acabei diminuindo a produção de leite. Quando meu filho teve alta, eu já não consegui mais amamentar, eu já não produzia leite suficiente para alimentar ele. E a melhor forma de estimular o leite materno é colocando a criança para mamar no peito, né? Só que a É o ato da criança... sucção, né? É o ato da sucção, a criança mamando diretamente ali no seio da mãe. Às vezes isso não é possível, porque a criança está com fome. E a mãe quer matar a fome dessa criança, e aí? Como que vai fazer, né? Sendo que não tem leite o suficiente. Então, o medicamento seria um recurso. Mas é muito importante o acompanhamento médico, como a Isa mencionou. Né? Primeiramente, o acompanhamento médico. Depois, a gente pensa na possibilidade. Não pode chegar ali na farmácia e pedir pro farmacêutico tomar por conta favor. própria. Porque às vezes pode ser fisiológico da mãe, não conseguir Sim, produzir isso, leite, vai aham. ser a medicação, mas não, mesmo assim não vai Isso ter o aí. efeito. Até vale falar aqui de uma pesquisa que a gente desenvolveu antes de fazer esse vídeo. E durante essa pesquisa, algumas mães mencionaram medicamentos que tomaram. E uma dessas mães eu conheço, que é uma farmacêutica que trabalha comigo. E ela tomou o Eliquis por indicação médica para essa finalidade. E mesmo assim, ela não conseguiu atingir a produção de leite o suficiente para alimentar a filha. Porque isso era, no caso dela... Então, isso precisa ser avaliado com o médico, porque no caso dela era um fator genético. A mãe não conseguiu amamentar nem ela e nem a irmã, e ela também não conseguiu amamentar a filha. Então, mesmo com a introdução de medicamento, introduzindo o medicamento, ela não conseguiu amamentar. Então, era um fator genético. E se ela tivesse feito o uso de medicamento por conta própria, deixaria ela mais frustrada ainda. Né? Então, Sim, com certeza. por isso a importância de um médico. Uma outra situação é minha prima que precisou fazer um tratamento de canal e o dentista prescreveu para ela amoxicilina e ibuprofeno. Ela ficou assim, aterrorizada. Será que eu posso tomar? Vai passar pro meu bebê? E aí ela foi tirar dúvida com o médico, né? Ele disse que ela poderia fazer o tratamento tranquilamente, que passa em pequenas quantidades para o bebê. O antibiótico ele é compatível com a amamentação, o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, também é compatível com a amamentação, e que ela poderia ali seguir com o tratamento, né, de maneira segura e tranquila.
Nesse caso, o risco, né, da mãe. Se ela estava fazendo um tratamento, né, e ela precisava do antibiótico para evitar uma doença mais grave, que ela poderia estar contraindo uma infecção por não estar fazendo o tratamento, o quanto que foi importante ela se informar com o médico para estar utilizando, né, essa medicação, né, de fato fazendo esse tratamento, porque a consequência dela não fazer seria muito pior do que de fato ela utilizar e a criança ingerir em pequenas doses essa medicação, né? Esse que é o problema, a mãe recebe a prescrição, fica com medo, não pergunta ao médico, né? Fica com receio de perguntar, que acontece muito, e abandona o tratamento. Simplesmente E as não consequências são muito piores, no caso. Por isso que é importante consultar um profissional da área da saúde, né? E o farmacêutico tá ali para isso também, para Ajudar, orientar. orientar, fazer uma orientação a esse paciente, né? Sim. Que o medicamento é seguro sim, e passar segurança e confiança para esse paciente, né? Que nem como a Débora falou, tem os horários para ser tomado, que não vai prejudicar menos. O farmacêutico consegue ali na hora da dispensação da farmácia orientar a mãe nesse caso também, né? O horário que ela pode tomar, que não vai prejudicar tanto, que vai passar tanto. Com certeza. Sim. E uma outra dúvida também que o pessoal comenta bastante é sobre chás e medicamentos fitoterápicos, né? Porque a gente tem em mente que é natural, é seguro, posso tomar quantas vezes eu quiser, na quantidade que eu quiser. Mas não é assim, né? Principalmente quando você está amamentando. Natural não significa seguro, né? Porque ali pode ter alguns princípios ativos que vai interferir na amamentação, vai passar em alta quantidade e pro bebê e vai afetar ali a saúde do bebê. E a gente não sabe quanto de princípio ativo essa pessoa tomou, porque se ela vai fazer um chá, você não sabe quanto de erva ela colocou para fazer esse chá. Então, o fitoterápico, ele não significa segurança, né? Não. Porque você não sabe, não tem como a gente dosar quantos miligramas disso esse paciente tomou, quanto disso está passando para o bebê. Então, quanto maior o miligrama, eu acredito que maior a concentração do que vai passar no leite materno, né? Então, não significa segurança. Fitoterápico não significa segurança. E às vezes a gente acha que vai ajudar a aumentar a amamentação e ao contrário, às vezes ajuda a parar, diminuir a produção. E isso é muito cultural. É muito cultural dentro da sociedade usar fitoterápicos por achar que não tem risco. Inclusive, às vezes, diretamente no bebê. Tem gente que faz isso diretamente com o bebê. Ao invés de dar o fitoterápico só pra mãe, não. Vai dar o chá pra mãe e pra criança. É só um chazinho, não vai fazer nada. Isso é algo cultural, mas a gente tem que ter uma noção de que existe perigo também, né, no uso desses medicamentos fitoterápicos. Eu mencionei aqui alguns, né? Igual eu falei pra vocês, o óleo de lavanda, o chá de camomila e tudo mais. Mas esse sim foi feita uma pesquisa garantindo, né, que são opções seguras, né, obviamente. Mas nos demais é sempre importante, né? Porque a gente tem uma infinidade de tipos de chás e ervas e emplastros e óleos essenciais. Então é muito importante que a mãe se informe, né? Geralmente vem aquela vizinha e fala assim, olha só, toma esse chazinho, porque quando eu tomei funcionou pra mim. Pessoal, não é assim, né? Então, atualmente... O que funciona pra você não funciona pra mim, né? Exatamente. O que funciona pra uma pessoa são organismos completamente diferentes. Cada organismo tem sua individualidade, né? Então, não tem como garantir que isso vai ser seguro para aquela pessoa. Exatamente. Né? E existem outras formas outras terapias, né, para ser adotadas. No caso de cólica, que a mãe sente muito cólica ali no pós-parto, então bolsa de água quente é uma opção, né? Então isso não põe a criança em risco, não põe a mãe em risco também. E são outras terapias que são opcionais. Se né? o medicamento tiver outras formas farmacêuticas, né? Tem uns que é pomada em forma de creme, com certeza vai ser melhor. Isso, vai ter um risco muito menor. Sim. A quantidade de medicamento ali que vai cair na corrente sanguínea é mínima. Isso. Então, até isso chegar no bebê, é quase que impossível por essas vias de administração. Né? Uso tópico, por exemplo. A saúde da mãe ela é fundamental, né? Porque uma mãe bem cuidada, saudável, ela tem mais energia e capacidade para cuidar ali do bebê e amamentar, de fato. Então é importante a mãe contar com uma rede de apoio, de familiares, de profissionais de saúde. Em caso de precisar tomar um medicamento, consultar o médico para saber as doses certinhas, se é compatível com a amamentação.
E o tratamento da mãe, ele não é um obstáculo, né? Ele é um ato de amor e de responsabilidade também. Isso aí, mães, não deixem de amamentar. Procurem, busquem ajuda né? dos farmacêuticos, médicos, tá? Não deixem de Você amamentar. tá com alguma dor. Sim. Não tá deixem com de se algum cuidar incômodo. também. A amamentação Sim, ela ajuda. é muito importante para o Sim. bebê, traz muitos benefícios para a criança. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo, você pode curtir, deixar algum comentário. Se tiver alguma dúvida também pode deixar aqui Deixa embaixo que nós aqui. vamos responder. Nós agradecemos a sua atenção e esperamos que nós tenhamos esclarecido as suas dúvidas. E muito obrigada, até logo. Tchau, tchau.